Nós vimos que Provérbios, o livro de Provérbios é uma coleção, uma coletânea de uma porção de pequenas mensagens muito boas e importantes e úteis para a nossa vida, e todas elas girando em torno dessa noção de sabedoria. E sabedoria é a ideia que predomina dentro do livro de Provérbios. Tudo depende dela ali. Agora, há um problema aí para nós, para o estudo do livro, que ele não segue uma sequência regular, assim. Ele não é uma exposição de um assunto que tem começo, tem meio, tem fim, e tal, mas é uma porção de ideias soltas que saltam de um lado para o outro, e a gente fica assim, bom, e agora, o que eu faço com isso? É muita riqueza, mas apresentada de uma forma que a gente não sabe bem como lidar. Agora, a gente pode pegar esse material e trabalhar muito em cima. Vocês vão ver no fim do que eu vou apresentar aqui uma lista de referências que é um desafio para quem quiser mexer com aquilo, né? Como eu disse, então, a sabedoria é o assunto que envolve tudo que está dentro desse livro. E, naturalmente, para a gente saber, para a gente falar sobre isso, pelo menos a gente tem que ter uma ideia do que afinal das contas, é sabedoria, né? Não confundir sabedoria com conhecimento, né? Nem com inteligência. Conhecimento é a noção, a capacidade que a gente tem de entender as coisas da vida, aquilo com que nós vivemos, de saber o que é aquilo e conhecer. Sabedoria é saber como lidar com aquilo, né? Você pode ter o seu carro e conhecer o motor do seu carro até o último parafuso, mas com isso você ainda não saiu do lugar. Você precisa saber dirigir. Sabedoria é saber dirigir a vida, né? Então há essa diferença que é preciso a gente ter em mente para não se atrapalhar. Existe ainda o aspecto da inteligência, que é a capacidade de juntar os dois, né? Bom, ok. Saber como conduzir a vida. Isto é, então, sabedoria, e é o que comanda todo esse livro. Bom, como é que ela faz isso? Nós temos aí em seguida o conhecimento. O livro de Provérbios fala também muito em conhecimento. Eu acabei de mencionar o que né? É a gente saber do que a vida é feita. É conhecer as peças que compõem a nossa vida. E agora nós precisamos da sabedoria para lidar corretamente com isso de uma forma que seja útil, seja proveitosa para nós. E aí entra essa ideia do discernimento. Essa palavra aparece no livro de Provérbios, e ela significa a gente saber classificar, eu disse aí, o conhecimento. Eu sei uma porção de coisas, eu preciso, mesmo antes de lidar com aquilo, de ser sábio e aplicar, eu tenho que saber onde encaixar cada coisa. Separar coisas importantes e coisas menos importantes, saber diferenciar entre coisas urgentes ou coisas que não têm tanta pressa, enfim, saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Isso é discernimento, que é uma qualidade que é necessária também para a gente poder aplicar o conhecimento que a gente tem. E sempre, para isso, a gente precisa da famosa sabedoria, tá? Muito bem. Se nós aplicarmos o discernimento, entendermos onde cada coisa se encaixa,
Então, nós precisamos fazer bom uso disso. Não adianta nada eu entender que alguma coisa é mais importante que a outra se depois eu pouco estou ligando para aquilo. Eu preciso, então, aí de disciplina. Disciplina é uma atitude de tomar realmente a decisão de fazer aquilo que eu preciso fazer e deixar de fazer o que eu preciso deixar de fazer, né, em ordem, de uma forma que não crie confusão, que crie ordem. Inclusive isso é importante no relacionamento com outras pessoas, né, com todo mundo que me cerca. Tudo isso nós encontramos, instruções sobre isso encontramos no livro de Provérbios, espalhado por aí pelos 31 capítulos desse livro, né? Então, de alguma forma a gente vai ter que achar um modo de lidar com isso. Então nós precisamos aplicar o discernimento de uma forma disciplinada. Significa, eu entendi o que é importante, eu entendi o que eu preciso fazer em primeiro lugar, o que eu posso deixar para depois, tá? Tudo bem, ótimo, entendi, mas agora eu também tenho que fazer, tenho que agir desse jeito, né? E não esquecer e fazer tudo diferente. Eu preciso bater o pé e dizer, é assim que eu vou agir. Agora, aí precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente vai aplicar a disciplina a outras pessoas. Se eu aplico isso a mim mesmo, qualquer problema que houver é meu, ninguém tem nada com isso, né? Agora, quando eu entendi a disciplina necessária para alguma coisa na convivência com os outros, e eu quiser impor a minha ideia de disciplina aos outros, eu preciso tomar cuidado. Existem casos em que isso é não só necessário, como é até obrigatório, né? O caso de hierarquias de chefe para auxiliar e tal, o exército tem muito isso, né? Ele vive à base disso, um manda e o outro obedece, então tá. Mas na vida diária não é bem assim, né? Na vida diária, pais e filhos, tá, tudo bem. Mas, em geral, se eu quiser impor a minha disciplina ao meu companheiro, a outra pessoa, eu vou criar problemas. Então aí é preciso voltar lá para trás, para aquela coisa chamada sabedoria, e aplicar a disciplina, compreendendo a situação, compreendendo a posição da outra pessoa e então fazer com que aquilo ande da melhor maneira. Então é uma coisa complicadinha. Eu estou citando aí um passo atrás do outro, mas cada um deles sempre volta ao anterior. A disciplina vai funcionar bem se eu tiver discernimento e souber separar o que é importante e o que não é. E eu vou ter essa capacidade se eu conhecer bem as coisas, se eu me informar direito. E a minha informação que eu tenho, eu vou usar corretamente se eu aplicar a sabedoria. Quer dizer, em cada ponto em que eu chego nessa sequência, eu sempre tenho que voltar para os anteriores e ver, será que eu estou seguindo a linha que funciona? Nós vamos ver adiante então, vamos ver um passo adiante. E agora, o que segue? Eu juntei o conhecimento das coisas que eu preciso, eu vou organizá-las, eu vou aplicá-las em ordem, com disciplina, e então eu preciso para tudo isso um negócio chamado sensatez, que também aparece no livro de Provérbios, que é o que? Saber pensar corretamente e entender da maneira certa todo o conjunto, né? Pensar nas consequências, o que pode acontecer com aquilo que eu vou fazer. É importante eu insistir em alguma coisa? Ou talvez não seja.
Se não for e eu ficar insistindo, vou perder tempo e vou aborrecer todo mundo em torno de mim. Não é por aí, né? Sensatez é aplicar tudo isso que eu falei, inclusive a disciplina, de uma forma que seja realmente, que faça sentido, que seja útil, que ajude, que seja construtiva. Prudente, comedido, cuidadoso. Só para ficar uma outra palavra. Sim. Não, dá para fazer uma lição desse tamanho, né? Vocês vão ver uma lista grande no fim ainda, que eu vou apresentar aí, mas aí você inclusive citou algumas palavras que não estão na lista, quer dizer, ela pode aumentar ainda mais. São sinônimos, são aspectos e tal que vale a pena a gente considerar. Sensatez é saber avaliar a coisa direito e evitar, então, loucuras. Essa palavra, o contrário disso, aparece em Provérbios uma porção de vezes. O insensato é isso e mais aquilo, né? Então, esse aspecto. E aí agora entra um negócio chamado humildade, que também aparece em Provérbios. E aí é bom a gente comentar um pouquinho. Muitas vezes a gente entende, à primeira vista, a maioria das pessoas talvez entende humildade como uma atitude assim de pobre coitado, né? É uma pessoa humilde, ou é uma pessoa pobre, ou é uma pessoa sem instrução, ou é uma pessoa que vive lá por baixo dos outros e deixa todo, tem vocação para capacho, né? Para todo mundo pisar em cima dela. Essa é a noção que se tem por aí de humildade, mas não é isso. O assunto não é esse. Humildade é o quê? Humildade é um respeito à sensatez. Sensatez, então, é a gente entender e aplicar e classificar corretamente as circunstâncias da nossa vida, agir de uma forma correta, de uma forma conveniente, adequada, né? E aí, quando a gente chega nesse ponto, muitas vezes pode acontecer de nós olharmos para aquilo e dizer, mas não é isso que eu queria, eu não gostei, eu queria fazer diferente, esse negócio é incômodo, isso custa caro, não é o que eu quero. E tem um chato aí do meu lado que está insistindo que eu faça isso desse jeito, e o pior é que, pensando bem, ele tem razão. Como é que fica? Humildade é o quê? Humildade é a gente reconhecer isso e dizer, tá bom, eu não sou o único dono da verdade. Eu preciso reconhecer que os outros ou as circunstâncias também estão certas, mesmo que eu não goste disso. Então eu vou aceitar, eu vou dizer, tá bom. Ninguém me obriga a ficar feliz, alegre, satisfeito e cantando por causa disso. Eu posso até me aborrecer, mas eu vou reconhecer, paciência, tem que fazer, porque o certo é isso. Então vamos nessa, né? Vamos lá. Isto é o que se entende aí por humildade. Considerar, no Novo Testamento, uma passagem que diz que é considerar os outros superiores a si mesmo. Só que, de novo, precisa tomar cuidado para não cair no extremo da coisa e dizer, sim, os outros são superiores a mim mesmo. O que significa isso? Aí significa que eu sou um lixo, eu não sou nada, eu sou um pobre coitado, um miserável, né? Um capacho, para o outro pisar em cima. Não é isso. Mas dizer que sim, o outro tem o que dizer, tem o que me instruir, pode me ensinar coisas, eu preciso aprender, mas aí a coisa continua, porque se parar por aí, eu vou ficar cada vez mais com aquele jeitão de capacho, não é por aí. Então a coisa continua, existe a moderação, nós vamos ver mais um outro conceito em seguida, que é levar em conta a realidade. E esse problema de moderação é o tipo da coisa que a gente enfrenta o tempo todo.
cada vez que você vê uma discussão a respeito de um assunto, isso aí é um problema. E a tendência é não ser moderado. E ao não ser moderado, a gente cria problemas. Você vê isso na política muito, você vê isso em qualquer discussão que há. Então você tem duas pessoas discutindo sobre um determinado assunto e cada um tem uma opinião diferente, oposta. Um diz sim, o outro diz não. Não importa o que seja, né? E o que diz sim, ele tem seus argumentos, porque aquilo é importante, aquilo é vital, aquilo tem que ser feito, tem que ser daquele jeito, o que diz não, mas é um problemão, não pode, é cheio de problemas. E os dois começam a brigar e não vão chegar em lugar nenhum. O que é moderação? Moderação é ficar no meio daquilo. Dizer, peraí, tem alguém aí dizendo sim, e essa pessoa que está dizendo sim não é burra. É uma pessoa inteligente, sabe o que está falando. E o que diz não, também. Só que um diz o contrário do outro. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que os dois têm uma parte da razão, mas não toda ela. Os dois têm razão, mas também, num aspecto, estão errados. A moderação é a arte de juntar esses dois. Cortar aquilo que é excessivo, chegar à essência da coisa, aquilo que realmente interessa e então trabalhar. O resultado vai ser que, bom, o que eu estou fazendo agora não é perfeito, porque se eu for daquele lado do sim, eu vou dizer, faltou uma porção de coisas. E se eu for do outro lado aí do não, eu vou dizer, estou fazendo um monte de coisa que é perda de tempo, que não devia, que é até prejudicial. Mas não adianta, não tem como fugir disso. Moderação é saber equilibrar essas coisas opostas e fazer delas o melhor possível. Então isso é uma virtude também que significa eu aplicar a humildade que é essa noção, bom, tudo bem, eu não sou um capacho qualquer, mas eu também não sou o grande dono da verdade. Então vamos respeitar os outros e vamos tentar juntos chegar em alguma coisa boa. Essa questão da moderação, gente, é um problema que aparece o tempo todo. Eu acho que é uma das maiores causas de problema que a gente tem por aí, de coisas que não funcionam, que não dão certo, que dão conflitos. Ok, basta ver os políticos, né? Agora, naturalmente, é muito fácil pegar pedra e jogar em cima de político, tá? A ideia não é essa. Mas é um exemplo claro, né, que ajuda a gente a entender isso. Cultivar a moderação é uma recomendação bastante importante. E vocês, se começarem a se preocupar com isso, vão ver como toda hora acontece problema por causa disso, por falta desse aspecto, né? E para aplicar essa moderação, eu preciso ser humilde, eu preciso reconhecer que a outra pessoa também pode ter razão, né? Certo? Ok, muito bem. Mas, justiça ou retidão é um termo que aí em Provérbios aparece toda hora também. A palavra justiça até que não tanto, aparece mais o justo, a pessoa justa. Se vocês lerem vão achar mais isso, mas a ideia é essa. Fazer as coisas de uma forma que seja não matematicamente correta, mas que traga benefício, né? É uma postura benéfica, ser justo. Eu não vou fazer uma coisa que seria certa, que seria boa, que a minha inteligência me diz que deve ser assim, se com isso eu pisar no pé do outro, eu prejudicar alguma outra pessoa. Espera aí tem problema. Ser justo
é fazer alguma coisa com o objetivo de ser benéfico, de fazer bem. Ah, mas é impossível fazer bem para todo mundo. Pode ser que seja impossível mesmo. Nem sempre a gente consegue, mas então faça o máximo que puder. Né? É complicado, não é simples a coisa, mas a gente tem que se ocupar com isso, precisa trabalhar em cima disso fazer o melhor possível. De qualquer modo, ter um extremo cuidado de tomar uma decisão quando a gente percebe, bom, isso aí que eu estou querendo fazer vai prejudicar alguém, vai fazer mal para alguém. Será que eu preciso mesmo fazer isso? Dá para fazer diferente? Às vezes vai ser inevitável, talvez. Pode ser. Mas, vamos dizer assim, se você achar que você precisa mesmo fazer alguma coisa que vai fazer mal para alguém, antes de tudo aquilo tem que doer para você. Tá? Se doer para você, então você já vai evitar abusos de qualquer modo, porque você não quer sofrer. Né? Mas essa busca de beneficiar sempre, de não fazer o mal, que faz parte disso. Esse justo aparece no Provérbios aí o tempo todo. Se você agir de uma forma que beneficia os outros, se você for justo, o resultado vai ser esse aí: paz. E paz, aí acontece também uma coisa parecida como ocorre com outras coisas que eu falei antes. Às vezes aquele é mal entendido. Muitas vezes o pessoal entende paz como ausência de briga. Né? Mas, gente, será que eu estou em paz com o sujeito que vive lá no interior da China, com quem eu nem conheço, com quem eu nunca tive contato? Não estou brigando com ele. Não tenho paz com ele, não sei quem é. Ter paz é um relacionamento, uma situação que é amorosa, é construtiva e não é impositiva. Quando duas nações entram em guerra e combatem e a guerra termina, a gente diz que então agora voltou a paz. Só que geralmente aquela paz é uma imposição do vencedor sobre o perdedor. Azar do perdedor. Né? Então, chamam de paz porque não tem outro nome para isso, mas não é bem isso. Paz é essa situação amorosa, eu tenho um relacionamento amigável, amoroso com outra pessoa e construtiva. A partir de agora, o que a gente vai fazer é útil, vai construir, vai progredir, vai ajudar os outros e tal. Isso é paz. Porque se paz for simplesmente ausência de guerra ou ausência de briga, a gente sabe qual é o lugar mais pacífico do mundo? O cemitério. Né? Ninguém briga lá. Beleza de paz, né? Não é por aí. E a paz é importante. Se nós quisermos viver bem, termos uma vida realmente feliz, essa coisa é fundamental. Para isso nós precisamos aplicar tudo aquilo que a gente ouviu antes. Ok. E agora firmeza. Bom, firmeza e paz às vezes parece que não combinam, né? Parece que firmeza é bater o pé, eu sei o que eu quero, eu tenho razão, eu faço. Existe um provérbio latino, e agora eu vou dar uma de erudito, né? Um provérbio latino que diz: fiat justitia ruat mundus, ou seja, faça-se justiça nem que o mundo caia. Como é que você vai viver depois quando o mundo caiu?
não resolveu nada, né? Firmeza é manter a justiça, mas em paz. Eu posso ser firme, na minha opinião, na minha atitude, sem buscar a paz. Eu me imponho, eu consigo aquilo que eu quero e danem-se os outros, né? Nem que o mundo desmorone, mas que firmeza é essa? Firmeza baseada numa destruição de outra coisa? Não é. Né? Então, a firmeza, ela é importante, ela precisa ser vista junto com a humildade. A gente, como eu disse, imagina muitas vezes a humildade é aquela postura do coitadinho, do pobre coitado, que é um Zé Ninguém, é o capacho, né, que não é nada, e essa pessoa não é firme. Como é que pode alguém ser firme e ser, ao mesmo tempo, pacífico, benéfico, justo, mas manter a firmeza, sem pisar em cima do outro? Isso é uma arte que não é tão fácil assim. Mas o livro de Provérbios justamente está cheio de propostas a respeito disso. E por isso o estudo desse livro é muito útil, né? Firmeza é ótima, é necessária, é muito boa. Sem ela tudo desmorona, né? Um prédio só fica em pé quando ele é firme, senão não cai. Mas ela só é boa quando ela se baseia em justiça e paz. Isso a gente precisa manter em mente. Agora, naturalmente, alguém pode discutir, pode reclamar e pode dizer, mas peraí, existem situações em que esse negócio não funciona, não dá. Você está falando teoria muito bonita aí, mas na prática a coisa é um pouco diferente. Sim, pode acontecer. Pode acontecer realmente que não dá. Mas isso seriam situações momentâneas, localizadas, e que a gente precisa administrar, precisa lidar com elas conscientemente, sabendo que eu estou fazendo um negócio aqui que não é o que seria bom, mas eu não tenho outro jeito. Será que não tem o mesmo outro jeito? Então vou examinar, vou pensar, vou considerar, dizer, não tem. Eu tenho que partir mesmo para aquilo lá que vai criar problemas, infelizmente. E enquanto esse infelizmente estiver mexendo contigo, você está indo na direção certa. A hora que você disser, dane-se o outro, aí complicou. Né? Então isso, claro, pode acontecer. A nossa vida é mais complicada do que a gente traz aqui numa palestra tranquila do jeito que nós temos aqui agora. Né? Mas então a firmeza, ela faz parte, mas sempre dentro de todo esse contexto, e não como o critério. E por fim, nós temos aquilo que é o mais importante, e que alguém pode dizer, poxa, mas devia ter colocado isso no começo, que é a presença e a ação e a subordinação a Deus, o Senhor. Ele é que precisa estar no controle de tudo, precisa orientar tudo. E, claro, você pode dizer, poxa, mas já é o primeiro. Eu coloquei de propósito no fim, para mostrar que todo aquele restante que eu falei tem que se basear nisso. Se eu tiver Deus como minha referência primária, antes de tudo, acima de tudo e por baixo de tudo também, é Deus que deve mandar, e eu preciso descobrir a vontade dele, eu preciso tratar de ir atrás e ver o que ele quer e manter contato com ele. Então eu vou ter condições de fazer todo aquele resto de coisas que nós acabamos de falar. Se não, vai acontecer tudo aquilo que a gente observa no nosso mundo em torno, em que tem muita gente de boa vontade querendo fazer coisa boa e não é bem aquilo, né? Porque
porque deixa de lado o fundamento que é realmente aquilo que importa, que é o Senhor. E isso aparece uma porção de vezes ali ao longo do livro de Provérbios. Vejam aí um monte de referências, tudo do livro de Provérbios, tá? Onde vocês vão encontrar dados sobre esses assuntos de que nós falamos. Então, você quer se ocupar um pouquinho mais com o meu problema sei lá, é discernimento, eu não sei bem como lidar com isso. Bom, aí você tem uma lista de referências no livro de Provérbios que, no mínimo, vão lhe ajudar a encontrar algumas direções, vão lhe dar algumas ideias e vão ajudar a entender. No mais, a gente sempre pode conversar, como eu disse, né? Então, a justiça aí, quanta coisa, justiça é um problema, né? O tanto que tem de referências, né? Então, isso é fonte de consulta. Vejam então que são 31 capítulos de Provérbios e tem tudo isso, e é possível que eu tenha até pulado alguma coisa. Então, façam uso disso. Tá? Por que eles estão vermelhos? Eu estava começando a detalhar um pouco mais, eu confesso que eu não continuei depois desse jeito, e queria chamar a atenção para isso. Então, aproveita e pega o vermelho e olha o que está lá, porque uma coisa a observar justamente naquele vermelho é que é o capítulo inteiro, capítulo 8, um capítulo inteiro que fala sobre sabedoria, do versículo 1 ao 36. Tá? Então, podem dizer que o capítulo 8 de Provérbios é o capítulo da sabedoria. Que não importa, não impede que tenha sabedoria aí também. Mas é o mais extenso. Eu tenho que admitir, eu comecei a mexer, depois fui por outro caminho. Né? Ok. Recomendação, façam uso disso. Né? Vejam quanta coisa de atitudes corretas, coisas boas e recomendáveis que o livro de Provérbios apresenta. Eu citei uma porção deles hoje, né? Foi um roteiro que a gente pegou ao longo da coisa, mas a lista é muito maior. São mais de 50 conceitos, 50 ideias. E está em ordem alfabética aí, é a primeira metade. De A até G, o outro continua, próximo slide continua, olha aí. Né? Então tudo isso agora vocês olham rapidamente e decoram nesse instante. Claro que não é possível. Aí tem agora aí entra já em outras, tá vendo? Mais referências, outras formas de lidar com a coisa. E as condenadas atitudes, essas são para a próxima vez.